Boa tarde. Pra quem não me conhece ainda, eu sou Ana. Esse é o Gabriel. Vai um pouquinho mais pertinho de mim, senão aparece, filho. Filho, aqui, ó. Gabriel. Fala oi ali. Oi. Fica mais pra cima. Oi. Tá? Eu sou autista adulta e sou mãe do Gabriel, de 8 anos, que acabou de dar um oi pra vocês aí, que também é autista. Hoje eu vou falar sobre os sinais de autismo, características de autismo, que são muito importantes para a gente ir atrás do diagnóstico da criança, né, do adulto. Da criança, porque é muito importante o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é até os 3 anos, tá? Por causa da neuroplasticidade do cérebro. Que até os 3 anos a criança ela é muito mais fácil de assimilar, absorver, aprender, evoluir, né? O Gabriel teve o diagnóstico só com 5 anos, né? Devido a essa falta de conhecimento que eu tenho, né? Tá bom. E eu só depois de adulta, né? Que também é importante pra gente, né? Hoje eu me sinto muito melhor, porque eu sei que as dificuldades que eu tenho, que antes eu achava que era falta de vontade, que era infantilidade, que era, né, frescura, hoje eu sei que não, faz parte do autismo, então eu me respeito mais, me culpo menos, então por isso é muito importante o diagnóstico, né? E quanto mais cedo a pessoa vai fazer as terapias e mais chances de ter autonomia, de evoluir, nunca vai deixar de ser autista, né? Autismo não é uma doença, a pessoa nasce autista, morre autista, mas tem como ela evoluir muito, né? As características ficarem mais sutis para não dar tanto sofrimento para o autista, tá bom? Então vou falar algumas, tá, gente, que é muito, muito. Se não der tempo de falar tudo, eu continuo esse vídeo semana que vem, tá? Porque, e mesmo assim, não vou falar todas, tá? Vou falar algumas, porque são várias. E não é necessário ter todas para ser autista, tá? Claro que uma só também não fecha o diagnóstico, né? E claro que tem que passar para profissionais da saúde para, né? Isso eu digo só pra gente ter uma suspeita, digamos assim, e ir atrás do diagnóstico, né? Com o médico, né? É o médico que vai dar o laudo, é o médico que vai dar o diagnóstico, né? Então, aqui, ó. Atraso na fala. Tanto eu, e também vou dizer quais dessas características eu e o Gabriel temos, tá? Tanto eu como o Gabriel tivemos atraso na fala, tá? O Gabriel fez 3 anos de fonoaudióloga, recebeu alta ano passado. Eu também, mesmo não tendo meu diagnóstico tardio só ano passado, como eu tinha essa dificuldade na fala, assim, trocar as letras, em vez de Vera, falava fera, em vez de falar, né, trocava as letras e tal. Também na minha infância fiz 3 anos de fonoaudióloga. Mas tem autistas que não têm atraso na fala, tá? Por isso que cada caso é um caso e um autista pode sim ser muito diferente do outro. Mas é um sinal, tá? Dificuldade de comunicação social, tá? O que é comunicação social? É conversas, né? Nem eu, por exemplo, sou muito repetitiva. Eu repito muitas coisas, às vezes até acontece no vídeo aqui. E faz parte do autismo, tá? Essa dificuldade de comunicação social, tá? Interesses restritos, que eu falei no vídeo passado, né? Tem muitos assuntos que a gente não se interessa e não consegue se concentrar, da dificuldade na aprendizagem, da dificuldade na socialização, né? Daí a gente muitas vezes, quando tem esses assuntos que não nos interessa, é muito difícil a gente prestar atenção, tanto numa conversa com amigos, como na escola, né? Tá? Então isso também é um interesse restrito, também é uma sinal, uma característica do autismo. Estereotipias, que são movimentos, qualquer movimento repetitivo. Eu tinha abanar as mãos, o Gabriel ainda tem. O Gabriel tem ainda, e eu tinha de andar para um lado para o outro. Eu tenho ainda de segurar, eu vivo segurando caneta, balançar objetos. Já vi autistas assim, ó, ou ficar girando. Qualquer movimento repetitivo que é um sinal, é uma característica do autismo. E os autistas muitas vezes fazem quando estão muito nervoso, muito feliz, né? E essas estereotipias, elas ajudam o autista a se autorregular, se acalmar, tá? Mas que nem eu falo, nem todos os autistas vão ter. Dificuldade na coordenação motora, nem todos os autistas têm, mas eu e meu filho temos, tá? Eu aprendi a amarrar tênis só com 11 anos. E não foi por falta de estímulo. Minha mãe tentava ensinar de tudo que é jeito.
é uma dificuldade mesmo. Eu sofria muito bullying na educação física e na educação artística, porque eu era muito atrapalhada, né? Dobradura até hoje, sabe? Eu tenho dificuldade de fazer, porque a gente tem essa dificuldade na coordenação motora. E o Gabriel também tem, mas como eu falei, nem todos os autistas precisam ter essas características. Não precisa ter todas essas características para ser autista, né? Resistência à mudança de rotina. Como eu falei, não todos os autistas, mas muitos autistas, e eu, Gabriel, temos isso. A gente gosta muito de rotina. Quando sai da rotina, isso gera muita ansiedade, muita agitação, né? E uma coisa que eu faço pro Gabriel, que ajuda ele, é ir avisando, se programando com antecedência, quando a gente vai sair da rotina, vai num lugar, dizendo onde vai, o que vai acontecer, que pessoas vão estar lá. Isso mesmo assim vai gerar ansiedade no autista, mas ajuda a diminuir um pouco essa ansiedade, tá? Que a mudança de rotina gera muita agitação e ansiedade pro autista, e o autista gosta muito de rotina, tá? Às vezes ir sempre pro mesmo caminho, né? Ter a sua rotina, tá? Eu vou ser um pouco, eu vou demorar em cada característica, porque são muitas, e mesmo assim não vou falar todas, né? Algumas que eu tô falando, né? Seletividade alimentar. O Gabriel tem, ele se alimenta muito bem, graças a Deus, mas ele tem, por exemplo, questão da textura, tá? Doces, bolo, torta, que tenha creme, coisa mole, ele não come, que é a textura, né? Muitas vezes ele gosta de comer tudo separadinho no prato, arroz, feijão, tudo separado, não gosta de misturar. Eu tinha muita seletividade alimentar na minha infância. Minha mãe sempre cozinhou muito, muito bem. É uma cozinheira de mão cheia. E sempre variou bastante, sabe, o cardápio. E eu ficava, assim, horas e horas, né, até comer. Porque eu não... Muitos alimentos me davam, tipo, uma ânsia. E muitos autistas têm essa seletividade alimentar, que tem a ver com a cor, com a textura, né? Porque muitos autistas têm o transtorno do processamento sensorial. O sensorial é diferente, e é por causa do sensorial que pode ter a seletividade alimentar, tá? Deixa eu ver mais o que aqui... Aí vem o transtorno do processamento sensorial, que muitos autistas têm. É como se o sensorial, o que é o sensorial? Através dos 5 sentidos, tá? Paladar, olfato, audição, visão. É como se eles fossem diferentes. Não é bem essa palavra, tá, gente? Eu não sou da área da saúde, então eu explico do meu jeito, tá bom? Mas é como se eles fossem alterados, na verdade, né? Então, muitas vezes, o barulho, tá? Tem sensibilidade ao barulho. Então, o barulho pode irritar o autista. A textura, o paladar, por isso que muitos autistas têm a seletividade alimentar. Cheiros, luzes, som, isso pode causar muito incômodo ao autista e até provocar uma crise no autista, porque todo esse sensorial dele é diferente, tá? Literal. Muitos autistas, não todos, que eu falei, não é uma regra, não é padrão, mas eu e o Gabriel, por exemplo, somos muito literais. A gente leva tudo muito ao pé da letra, a gente leva tudo muito sério, muitas vezes uma ironia. Eu até, ironia, sarcasmos, brincadeiras, piadas, eu entendo. O Gabriel já não entende. Ele fica muito bravo, entendeu? Se alguém faz uma brincadeira, fala uma coisa brincando, sabe? E eu já entendo, mas eu sou literal no sentido assim de, às vezes, a pessoa fala uma coisa e se ela não for bem assim, objetiva, digamos assim, às vezes eu interpreto errado, entendeu? Eu interpreto errado. Tenho essa dificuldade também. O Gabriel é bem mais forte, né? Mas eu tenho, tá? E aquela coisa que ele, por exemplo, se eu falar pro Gabriel, tô morrendo de fome, tu tá morrendo, mãe? Né? É a coisa de levar tudo no literal, tudo ao pé da letra mesmo, tá? E não entender figura de linguagem, sarcasmo, brincadeiras e ironias, tá bom? Expressões faciais. Muitos autistas, eu e o Gabriel não temos essa características, mas tem dificuldade de entender expressões faciais, como cara de feliz, cara de triste, cara de brabo. Apesar que o Gabriel, quando era pequeno, uma vez eu recebi visita aqui em casa e as pessoas, a gente estava falando umas coisas engraçadas, as pessoas estavam sorrindo e ele foi lá pro quarto correndo e eu fui atrás. Ai, mãe,
Tá todo mundo sorrindo, isso me dá medo. E na época eu não entendia, nem tinha diagnóstico de autismo naquela época. Naquela época eu tinha uns 4 aninhos. O diagnóstico foi só com 5, né? E hoje eu sei que isso foi porque ele não entendia essas expressões faciais das pessoas, da visita que tava aqui, né? E daí quem não entende acha que é frescura, que é criança mimada, né? Que é mania, e não é, tá? Realmente tem essa dificuldade de entender expressões faciais. Alguns autistas, né? Que um autista é diferente do outro. Alguns têm dificuldade de olhar nos olhos. Veja o caso de autistas de desde que mamam no peito, né? Não olhar para os olhos da própria mãe. O Gabriel sempre olhou nos olhos. Por isso que eu falo, cada caso é um caso. Mas tem alguns autistas que têm essa dificuldade de olhar nos olhos, tá? Tem alguns autistas, essa característica também eu e o Gabriel não tivemos, mas alguns têm, de entender comandos. O que é entender comandos? São ordens. Vai lá no quarto pegar um travesseiro, pega essa casca de banana e joga no lixo. Então, tem autistas que têm essa dificuldade de entender comandos. Eu e o Gabriel não tivemos, por exemplo, mas tem. Hiperatividade ou passividade. Pode também ser um sinal de autismo. Hiperatividade é aquela agitação de não ficar quieto, tá sempre mandando de um lado pro outro, né? De não parar. O Gabriel tem essa hiperatividade, que pode ser um sinal de autismo. Ou passividade. Eu já tinha e tenho passividade. Eu gosto de fazer uma coisa bem devagar, outra coisa bem devagar, né? Devagarinho, sabe? E é o contrário de hiperativo. Ser meio parado, né? Ser meio parado. Ser bem parado, né? Bem ao contrário do hiperativo. Crises, tá? Tem, não todos, mas vários autistas que têm crises. Que é quando eles perdem o controle das emoções, né? Podem chorar, gritar. Tem alguns que se batem, quebram coisas e tal. Que é quando perdem o controle das emoções. São as crises de choro, crises de raiva. Isso também é um sinal de autismo, tá? Intolerância à frustração. Essa característica o Gabriel tem e eu também tenho. Só que o Gabriel tem mais forte. Que é aquela coisa de ficar muito bravo quando as coisas não saem como a gente quer. De ficar muito bravo quando erra, quando perde, né? Então, é uma característica do autismo também. A intolerância à frustração. A ecolalia, que é repetição de frases ou palavras, tá? De expressões. O Gabriel usa muitas expressões que ele vê na TV, no dia a dia dele, né? Repetir essas palavras, essas frases. Pode ser tanto fora do contexto como no contexto. O Gabriel, ele faz muito no contexto, né? Ele usa, por exemplo, uma frase que ele viu na TV de quando a pessoa tava braba, daí quando ele tá brabo comigo, com o pai dele, com alguém, ele usa aquela frase. Então, essas repetições de frases e palavras, a ecolalia também é um sinal de autismo. Hiperfoco. Tem alguns assuntos que o autista se fascina e adora, e daí ele vai ter uma super concentração, e muitas vezes ele vai estar sempre falando aquele assunto, sempre repetindo aquele assunto. O Gabriel, às vezes, ele pega um desenho, uma série, e olha várias vezes a mesma série, vários dias a mesma série, aquele programa, sabe? E eu tinha mania de, quando era adolescente, criança, escutar a mesma música 100 vezes, né? E eu tenho agora, hoje em dia, hiperfoco em autismo. Então, eu tô sempre falando sobre autismo, sempre lendo sobre autismo, né? Que é um hiperfoco meu. Que são assuntos, né? Que nos interessam muito e que a gente foca muito neles. Dificuldade de concentração. Eu e o Gabriel temos bastante dificuldade de concentração, que é também por causa dos interesses restritos que eu falei antes. Os assuntos que a gente não é do nosso hiperfoco, ou se não é do nosso interesse, a gente acaba se distraindo e a gente tem muita dificuldade de se concentrar. Eu e o Gabriel temos essa característica. Comorbidades, que quase todos os autistas têm doenças ou transtornos associados. Pode ser epilepsia, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser déficit de atenção e hiperatividade, né? Dificuldade de dormir de sono. Muitos autistas passam a noite em claro ou demoram muito para adormecer. O Gabriel tem essa dificuldade. Ó, com medicação não tem mais. Eu também tenho dificuldade para adormecer, né? Gente, o vídeo tá muito comprido. Por favor, se inscrevam, compartilhem, comentem para esse canal crescer e alcançar o meu objetivo, tá? De ter mais inclusão e menos preconceito, tá? Fiquem com Deus e uma ótima semana. Não esqueçam de curtir e se inscrever.